Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do Paralelas. Dessa vez, o lado B de Alfred Hitchcock, volume 2. Há 2 semanas a gente falou sobre 5 filmes do mestre do suspense. E agora nós vamos concluir a nossa lista de 10 filmes. Dando continuidade à série O Lado B de Alfred Hitchcock, vamos falar de mais 5 filmes que não estão entre os mais citados nas listas de melhores filmes do mestre, mas que têm grande valor para aqueles que se dedicam a apreciar o trabalho de um dos cineastas mais influentes de todos os tempos. E hoje comigo, assim como na semana passada, estão os meus companheiros cineclubistas, Glauber. Olá, pessoal, boa noite. Eu vim só dizer que eu só tomo chá Harimã, porque milhões de mexicanos tomam dele. Gaiatinho. Lauro. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. E o seu Helder, que é meu pai, né? Para quem não sabe, acho que dá para ver, né? Pelo nome. Difícil foi chegar aqui, porque ontem nós tentamos e não deu certo, mas hoje tivemos um ponto aqui, deu tudo certo, tá? Com calma, a dona Aida aí resolveu tudo. Boa noite a todo mundo, é um prazer estar com vocês novamente. Pois é, e eu sou a Aida, né? Estou aqui comandando essa roda de conversa. Vim aqui para aprender, porque os meus colegas sempre, como da vez passada, sempre tem alguma coisa diferente, nova, que eu não tinha percebido, e cada vez mais eu vejo como discutir sobre o cinema do Alfred Hitchcock é enriquecedor. Ele não é tão influente à toa. E desses 5 filmes que nós vamos conversar hoje, no final a gente vai relembrar os outros 5, né, da nossa lista de 10 filmes. A gente vai começar com esse aqui, A Dama Oculta, The Lady Vanishes, de 1938. O roteiro é do Sidney Gilliam, Frank Laudner, baseado na obra de Ethel Lina White. No elenco, Margaret Lockwood, Michael Redgrave e Mae Whitty. O roteiro foi adaptado da obra The Will Spins, escrita por Ethel Lina White, e tem como cenário a Europa, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. A incansável Iris não se conforma com o misterioso sumiço da senhora Froy, que viajava ao seu lado no trem, e passa a procurá-la com a ajuda do musicólogo Gilbert. Vamos lá, seu Helder, começar? A Dama Oculta faz parte dentro daquela classificação que a gente colocou na primeira vez, da fase britânica, né? Fase inglesa ou fase britânica, onde o Hitchcock trabalhou de 1929 a 39. 29 a 39 significa o seguinte: o primeiro filme, que era Chantagem e Confissão, tinha 2 versões, o filme mudo e o filme sonoro, né? O pessoal se prendia ao filme, pedindo que ele preparasse os 2 filmes, né? Então, o primeiro deles. Os demais filmes, eu vou dizer aqui rapidamente o nome, para dar ideia em que ponto nós estamos para comparar com os outros filmes dele. É a Chantagem e Confissão, Juno and the Peacock, Assassinato, Skin Game, Rich and Strange, O Mistério do Número 17, Valsas de Viena, O Homem que Sabia Demais, 39 Degraus, O Agente Secreto, Sabotagem, Jovem Inocente, Dama Oculta e A Estalagem Maldita. Esses filmes, O Homem que Sabia Demais, Os 39 Degraus, O Agente Secreto, Sabotagem, Jovem Inocente e Dama Oculta, todos fizeram sucesso. E foi numa época que houve um chamamento muito grande em relação ao Hitchcock, convites para que ele fosse para os Estados Unidos. Os filmes já estavam fazendo bastante sucesso, apesar da limitação de orçamento e tudo. Mas eles têm muito em comum porque traduz aquele tempo de pré-guerra, né? Quer dizer, o conflito mundial, Segunda Guerra Mundial, começou em 1939, né? Com a invasão da Polônia, né? Então, embora o Hitchcock disse, né, ele não tratava de um filme de guerra assim como embate, como em grandes embates, mas essa questão de espionagem, dessas tramas, coisa e tal, ele usava muito. E também usava muito o trem, né? Eu estava falando, o Lauro comentou, eu estava dizendo, eu li essa semana, procurei a fonte, não consegui achar, mas comparavam os trens do Hitchcock, que é o vapor, né? Principalmente trem a vapor e trem de passageiro, comparavam com as stagecoach do Johnny Ford, quer dizer, as diligências. Assim como o Johnny Ford era ligado às diligências, o Hitchcock era ligado aos trens. Principalmente que a cultura inglesa de trem, até no Brasil, em todo canto, foram implantados pelos ingleses, né? Então tem muito a ver. Os 39 Degraus, que foi o primeiro da lista que a Aida apresentou da outra vez,
39 degraus passa-se na estrada de ferro, ou simula-se só, né? Daí tem aqueles truques de fazer de Londres a Edimburgo. A história tem aquela locomotiva grande que era tipo chamada Flying Scotsman, o escocês voador, né? Elas puxavam 200 km por hora, para você ter uma ideia. Então ele fez um bocado de cenas audaciosas naquele tempo, né? Agora, a Dama Oculta já foi uma coisa muito mais simplificada, é muito mais do que a gente vê na tela, né? Então tem aquelas filmagens externas, tem aquela retroprojeção que a gente vê das paisagens passando, mas o filme é todo certinho, todo ajustadozinho. Eu, inclusive, achei melhor. Achei a Dama Oculta melhor que o 39 degraus, apesar da fama do 39 degraus. Mas em termos de repercussão, eles tiveram praticamente o mesmo patamar. Começou com um homem que sabia demais, que fez muito sucesso. Foi que lançou, foi que estimulou a fazer esses outros, né? Para encerrar a etapa, A Estalagem Maldita, que era um retorno a um filme mais tipo vitoriano, uma história mais da Inglaterra, né? Infelizmente não fez sucesso, não foi bem sucedido, apesar do romance ser muito bom, mas é porque consta-se que na época o Hitchcock já havia sido convidado pelo David Selznick para ir para os Estados Unidos filmar um filme relativo ao afundamento do Titanic, e atrasou muito, aí ele ainda teve tempo de voltar e fazer A Estalagem Maldita, e acabou pegando a Rebeca. A partir daí, ele começou a sentir que trabalhar com um estúdio, lógico que ele sabia todos os pequenos recursos. Trabalhar com um estúdio grande, que o produtor determina, exige, ele era um pouco diferente. Ele passou a ter que conviver com isso. Agora, a Dama Oculta, eu acho que ele foi totalmente livre para fazer do jeito que queria. E é um filme muito atraente, muito agradável, simples, e é mais fácil conquistar do que qualquer um dos outros que nós falamos aqui dessa fase, né? Então, com isso aí, praticamente se encerra a fase inglesa e o mundo entra em guerra. Até 45 foi guerra, e o Hitchcock não deu muita bola para filme de guerra, não, mesmo na guerra. Ele já estava nos Estados Unidos. Eu vou pegar o gancho aí da participação do nosso amigo Lourenço, que diz que A Dama Oculta é o que mais se aproxima de uma comédia romântica de Hitchcock. O casal protagonista tem mais química que muito casal contemporâneo. É verdade, essa questão das relações no filme é muito bem trabalhada, os personagens são bastante interessantes, e esse clima cômico do filme é uma coisa que a gente estava comentando antes de entrar no ar, né, Lauro? Não só a questão da comicidade, mas como ele consegue mudar isso para outro tipo de filme em certo momento. É isso mesmo, Aida. O filme tem dois momentos bem distintos, né? Naquela apresentação, aquele início que é bem cômico mesmo, em que os personagens estão presos por causa de uma avalanche, numa estalagem, né? E o dono começa a dizer, olha, vocês vão ter que se registrar e tudo. E assim a gente é apresentado a vários dos personagens que vão estar no trem na segunda parte, né? E tem várias situações engraçadas, né? Tem o próprio dono lá do local que fala uma mistura, um sotaque meio italiano, uma mistura, e é bem divertido, é um ator bem divertido. Ele não aparece mais depois que o pessoal sai de lá. Aí a gente já conhece aquele casal de adúlteros, os dois cavalheiros ingleses, a nossa protagonista, que está no que seria uma despedida de solteiro da época, né? E a gente é apresentado também ao que vai ser, digamos assim, o par romântico dela no filme, né? Que é o personagem do Michael Redgrave, que é um excelente ator, aliás, de uma linhagem de atores, né? Ele é pai de, entre outros, da Vanessa Redgrave, e funciona realmente, como o Lourenço disse, a química entre eles muito bem. No começo, logo, dois jovens atraentes que não se dão bem no início, você já sabe que numa comédia romântica vão ficar juntos no final. A partir daí, entra a sequência, né, o momento no trem. A gente vê que o filme muda de tom completamente, né? Passa a ser aquele ambiente de conspiração, um ambiente fechado, né? Consta que o set, inclusive, era bem reduzido e foi praticamente quase que completamente dentro do trem até o final. E aí, aquelas pessoas que a gente já conhece mais ou menos as motivações, os dois
os dois britânicos que querem chegar a tempo para ver uma partida de cricket, os adúlteros que não querem se expor, e de repente aquela senhora que já tinha travado conhecimento, né, com a Iris, ela simplesmente desaparece. Bem depois que elas tiveram aquele relacionamento, foram tomar chá, etc. E fica aquele ambiente de conspiração, né, que reflete um pouco também o ambiente político da época. É um local multiétnico, pessoas de várias nacionalidades, falando várias línguas, e naquele momento, o filme é de 38, a gente estava se encaminhando para a Segunda Guerra Mundial, né? Então, não se fala exatamente qual é o país em que eles estão, é um país fictício, na Europa Central, mais ou menos, a gente pode ser a Suíça, pode ser alguma coisa assim, e no final a gente vê que o MacGuffin desse filme é o plano secreto que a senhora, que depois se revela uma espiã, está levando para o ministro inglês, e relativo a um pacto entre duas potências europeias. Acho que o Hitchcock meio que foi um pouco premonitório aí, a gente pensar no pacto Ribbentrop-Molotov, né? Mas o fato é que eu não pude deixar de me lembrar, né, de outro filme que também tem esse ambiente assim de conspiração, envolvendo várias pessoas no trem, que é o Assassinato do Expresso do Oriente, né, baseado naquele livro da Agatha Christie, também se passa no trem, etc. Mas é como o senhor Helder disse, é um filme que diverte muito. Ele desenvolve os personagens um pouquinho, mas a diversão é muito legal, e a gente segue a protagonista, a gente sabe que a senhora realmente existe, mas todas as evidências apontando que não, e aí a gente vai acompanhando as descobertas, né? O que vai acontecendo até o clímax. É realmente um filme muito bem feito e que diverte bastante. Olha, eu até estava conversando com o Glauber sobre A Dama Oculta. É surpreendente como um filme feito nessa época consegue envolver tanto, né? A gente... Acho até que foi você, né, Glauber, que comentou que é um dos seus preferidos, esse também? Sim, de fato é um dos meus preferidos, principalmente por causa do roteiro, como já foi comentado antes. E é um filme que eu acho... O roteiro é tão fluido que tem certas pontualidades, certos detalhismos do Alfred, que são próprios da cultura inglesa, que acontecem de forma fluida, porque tem filmes do Alfred que são tão polidos que às vezes incomoda, de tanta polidez, de tanta correção. É pontualmente assim, o detalhe é assado num canto determinado da sala. Aquele detalhismo ao nível do protagonista de Volta ao Mundo em 80 Dias, que é extremamente detalhado, que é exatamente daquele jeito, metódico e tudo mais. E no caso de A Dama Oculta, não, é um roteiro bem mais fluido, que mantém essa mesma pontualidade, esse mesmo detalhismo britânico, só que plausível, tem os seus momentos verossímeis, e é isso que torna o roteiro tão brilhante. É um dos meus favoritos do Hitchcock de longe, e considero de fato um dos melhores roteiros do qual ele já trabalhou, sem contar que a química entre os dois, ela pode ser muito bem equiparada à química entre Claudette Colbert e Clark Gable em Aconteceu Naquela Noite, que é muito forte, muito convincente, e torna o romance entre os dois, mesmo que de forma conflituosa, palatável, torna agradável de se ver. Os dois se dão muito bem, e você começa, de fato, a projetar uma relação muito boa com aquele casal. E, por essa razão, é um filme que dá muita vontade de rever, de apreciar, de pensar, poxa, esse filme foi feito há tanto tempo assim. É um filme que não consegue ficar datado. É um filme que, mesmo tendo suas limitações temporais, é um filme que não consegue ficar datado. É um filme que continua bastante interessante. Ele não está datado, e ele ainda tem esse componente que é muito interessante, de retratar o momento político naquela estalagem, né, com aquelas várias nacionalidades ali convivendo, tentando se entender, exatamente como o Lauro comentou. Eu acho que a gente pode passar para o nosso próximo filme. A Sombra de uma Dúvida, Shadow of a Doubt, de 1943. Roteiro do Thornton Wilde, Sally Benson e Alma Reville. A jovem Charlie tem uma grande afinidade com seu tio, também chamado Charlie, e fica radiante quando ele vem visitar sua família na pacata cidade de Santa Rosa. Porém, ela percebe que o tio age de forma estranha, o que desperta o temor de que ele não seja quem ela sempre imaginou. O elenco é com Joseph Cotten e a Teresa Wright. Esse aqui é um dos que eu já tinha assistido, o anterior eu não tinha visto ainda. Reza a lenda que seria um dos preferidos do Hitchcock, mas quando a gente vai ler aquele livro, né, do Hitchcock Truffaut, não é bem assim. Mas o nosso amigo Hitchcock, ele gosta realmente de dizer e desdizer as coisas.
Esse filme aí, uma das características dele, ele se libertou um pouco daquela tradição de fazer a coisa britânica e pegou uma cidade tipicamente americana, né? Ele já deu essa conotação. O que mais me cativou nesse filme foi o desempenho dos atores, que aquela Teresa Wright, ela disse que era um negócio, ela roubava a cena mesmo. E o Joseph Cotten era um ator que também correspondeu, né? Eu acho que em cima desses dois foi o grande sucesso do filme. E tem também, lembrando aí o que o Lauro disse, tem um trem também, né? Tio Charlie, quando chegou de trem, uma locomotiva a vapor, né? Aquele trem daquela época, soltou uma fumaça negra e chamava atenção, né? Por casualidade, né? Que aquele trem estava trazendo uma maldade, né? Eu achei isso muito bem bolado. Então, não sei se foi coincidência ou não. E aí o zelo em preservar a cidade, né? Alguns prédios foram tão pintados que tiveram que depois sujar o prédio para atender os requisitos da história, né? Eu acho um filme sensacional, simples, muito bem feito, muito apoiado no trabalho dos atores, né? Concordo com o Hitchcock, foi um dos melhores filmes que ele fez. Vamos lá, Laura, então, fala você. Deixa eu começar, então. Bom, A Sombra de uma Dúvida, eu também já tinha assistido e revi, e ele continua, assim, tão poderoso como na época que eu vi a primeira vez, que me impressionou muito. E o Hitchcock trabalha realmente esse tema meio do duplo, né? Da maldade, da dualidade, da maldade, quer dizer, o filme é cheio dessas coisas, né? Quer dizer, essa relação tio e sobrinha, que o Robson até achou meio esquisita, né? Mas realmente, além deles terem o mesmo nome, dividirem o mesmo nome, eles dividem também um pouco da personalidade. Então, logo no início também ela até diz, nós temos uma ligação telepática, a senhora acredita em telepatia? Eu ia chamá-lo e ele veio. E eles conversando entre si também, nós somos parecidos, eu entendo você, aquela coisa toda. Só que Joseph Cotten, né, faz muito bem esse sujeito malvadão. Ele sugere muito essa característica ameaçadora. Mas voltando ao tema do duplo, né, são dois detetives que estão seguindo ele, são dois suspeitos, ele e outro. São duas viagens de trem, né, a chegada e a partida, inclusive o clímax vai se dar num trem também. E uma cena que me chama a atenção, na verdade, duas sequências que evidenciam também essa parte aí, é naquele momento em que o tio percebe ou escuta a notícia de que o outro suspeito acabou sendo morto, e aí ele começa a sorrir porque ele acha que ele então está livre. Então ele entra em casa, começa a subir a escada, enquanto ele vai subindo a escada, ele vai desacelerando e a gente percebe que ele está se tocando de que na verdade não, existe uma ponta solta que é exatamente a sobrinha dele que sabe demais. E ele está no alto da escada, ele vira para trás e a gente vê, pela visão dele, a menina emoldurada pela porta, lá embaixo, né, segurando o chapéu, uma postura assim bem indefesa, e aí ele continua e a gente percebe, ele sabe que a menina é uma ameaça a ele. Quando ele entra no quarto, o Hitchcock já emenda num ângulo holandês para transmitir aquela tensão, aquele desconforto e principalmente a decisão dele de resolver aquilo ali. E alguns minutos depois, ela descendo outra escada, que é a escada externa, e ela tropeça e cai e quase morre. E depois, quando a mãe dela vai acudir, diz, minha filha, você quase morreu, e ela olha assim pro degrau, e agora ela, do lado de baixo da escada, ela olha para cima, e ele não está visível, mas a gente sabe que ele está lá, e aí nesse momento ela também percebe que agora ele é a ameaça à vida dela, e a partir daí, realmente esse antagonismo entre os dois assume uma feição aberta e irreversível, né, que vai culminar naquele clímax terrível. É um filme em que o Hitchcock, ele diz que queria mostrar a chegada do mal a uma cidadezinha do interior, onde tudo parece tranquilo, todo mundo se conhece pelo nome, ela conhece pelo nome o guarda de trânsito, a bibliotecária, enfim, a mulher do correio, e consta realmente que foi escolhida como locação exatamente uma casa boa, mas que tivesse o seu arzinho de decadência, uma pinturazinha descascando e tudo. E quando ele chegou para filmar, o pessoal tinha pintado tudo, tinha dado uma repaginada na casa e a equipe realmente teve que desfazer uma grande parte do que eles fizeram. E realmente a gente vê que tem, né, a pintura externa da casa, tem falhas, etc. Eu acho que essa ambientação foi muito bem feita, né? E os personagens secundários também são muito interessantes. Desde aquela meninazinha precoce, que passa o tempo todo lendo, como também aqueles dois vizinhos, né? O dono da casa, com aquele ar de paspalho, né? E o vizinho dele
dominado pela mãe e eles ficam o tempo todo imaginando maneiras de fazer crime, de escapar de crime. Aquela coisa, eu acho aquilo ali muito divertido. Mas olha, deixa eu só pegar um gancho do que tu falou, Lauro. Essa coisa que você falou dos vizinhos que ficam discutindo crimes, né? Discutindo maneiras de se matar. Que tem a ver com a própria Hitchcock, né? Total, e mostra aquela cidade tão pacata, né? Deve ser monótono viver ali. Mas a diversão deles é falar de uma coisa macabra, né? De uma coisa assim. Então, eu acho que mostra muito isso, de que mesmo naqueles lugares realmente que parecem ser lugares pacíficos, algo pulsa sempre. E é um filme que a gente vai vendo a tensão se acumulando e no final, no clímax, né, acontece aquilo, o sujeito tenta matar a sobrinha e acaba caindo do trem, e tem quem diga que no final ela meio que, não sei como é que ela vai viver dali para frente, talvez incorpore alguma das características do tio, né? Exatamente. O Glauber quer falar. Vai, Glauber. E de fato, essa história de que a cidade pacata é tranquila é a mesma dinâmica que se vê no caso do Terceiro Tiro, que era outra cidade pequena, com pouca gente, as pessoas também se conheciam. E é interessante que esse filme, apesar de o Terceiro Tiro tratar de forma mais cômica, essa mesma relação demonstra que é possível acontecer não apenas em cidades pacatas e aparentemente tranquilas, como também dentro de famílias, entre familiares. Muitas vezes as pessoas não desconfiam dos próprios familiares justamente por serem pessoas da convivência, e esse filme mostra que, de fato, acontece nas melhores famílias. Exatamente isso. Eu acho que a gente pode passar para o nosso próximo filme, Spellbound, Quando Fala o Coração. O roteiro é de Ben Hatch, Angus MacPhail. No elenco, Ingrid Bergman, Gregory Peck e Michael Chekhov. A doutora Clarence Patterson é uma médica que trabalha e reside na clínica psiquiátrica Green Manors e que se encanta ao conhecer o suposto novo diretor da instituição. Ela deixa sua racionalidade de lado quando passa a ajudar seu interesse romântico, que na verdade havia tomado o lugar do Dr. Edwards e que estava sofrendo com uma crise de amnésia causada por um forte sentimento de culpa. Bom, aí eu vou confessar que é um que eu já tinha assistido, mas que ele, novamente, não conseguiu muito me convencer, não. Embora eu reconheça a qualidade de certas cenas do filme, né? A própria sequência, a famosa sequência do sonho, né? Do Salvador Dalí, né? Que foi desenhada pelo Salvador Dalí. Um dos pontos altos do filme. Tem outra cena também mais para o final que eu gosto, mas eu acho que a gente pode ir discutindo. Mas, de qualquer forma, é como a gente conversou. O Hitchcock não tem nenhum filme ruim. Tem sempre alguma coisa pra gente encontrar de bom nos filmes dele. Queria falar um pouquinho, a qualidade musical que foram utilizadas nas trilhas desses filmes, né? Naquela época, quando o Hitchcock passou para os Estados Unidos, e ao mesmo tempo teve uma fuga muito grande de artistas da Europa, compositores, principalmente os de ascendência judia, que tiveram que ir embora de lá porque a perseguição era grande, né? Então, com isso, o cinema ganhou. E o cinema americano, principalmente, né? Os grandes compositores, nós falamos uma vez passada, eu até pulei um pouco do que eu queria dizer, o Franz Waxman, que fez a Rebecca, né? E fez uma série de filmes do Hitchcock também, né? Ele fez uns 5 filmes, mais ou menos, do Hitchcock. O Dmitri Tionki, que era russo, né? Também que trabalhou no A Sombra de uma Dúvida, muito contribuiu para essa questão. E o Spellbound, né, Quando Fala o Coração, apesar de ter um tema complexo, mas naquele estava na moda, o Ben Hatch, um bocado de gente que estava ali, estava todo mundo se tratando com psiquiatra, né? Então virou uma espécie de moda, mas era um tema difícil de abordar. Não era tão fácil de abordar. Eu, por exemplo, sinceramente, eu já assisti várias vezes, eu gosto muito do filme, principalmente que a Ingrid Bergman está demais, mas aquela coisa do Salvador Dalí não me cantou, não me disse muita coisa, né? Mas isso é uma questão pessoal. Mas a trilha sonora do Miklos Rozsa, que é húngaro, né? Os maestros compositores húngaros são conhecidos dos melhores do mundo. E o Miklos Rozsa fez carreira em Hollywood, né? Ele fez, depois da trilha sonora do Ben-Hur, o Cid, aqueles filmes épicos, a música dele era encantadora. E teve um fator que eu queria falar aqui, um pouquinho fugindo um pouco da crítica geral,
era o uso de um instrumento, você já deve ter visto falar, o theremin, que é um instrumento russo, que você toca sem colocar as mãos em cima nenhuma peça, é apenas uma variação eletromagnética, você passa a mão, tem duas antenas e faz aquela música um pouco lúgubre, que tem muito a ver com esse negócio de perturbação, que dá certinho pro tema que foi usado, né? Quando estava fazendo o filme, o Hitchcock queria levar já o Bernard Herrmann para fazer a trilha, não o Miklos Rozsa, né? Mas o Bernard Herrmann já tinha um compromisso e quem acabou fazendo foi o Miklos Rozsa, e que ao mesmo tempo teve um filme na mesma época que também fez muito sucesso, foi o Farrapo Humano, que usou esse instrumento, né? Então, a partir daí, quando chegou a vez depois, o dia que a Terra parou, que o Bernard Herrmann praticamente inaugurou aquela onda de ficção científica com aquele tipo de música, né? Então, o theremin era um instrumento simples, mas que teve uma repercussão incrível no filme, né? E tem muita aquela coisa assim, você vê uma personagem, ela vai abraçar com a Ingrid Bergman, com o doutor, quando olha para o paletó, para a roupa dela, ele vê aquela listas paralelas, aí começa a música a tocar, fala tudo muito bem. Quer dizer, o que não tem diálogo, a música fala. Essa é aquela grande diferença. E isso, os americanos, principalmente, eles tiveram esse privilégio de conviver com esses grandes compositores, né? Outros que eram americanos, mas eram de ascendência estrangeira, né? O caso do Bernard Herrmann, que é o mais famoso. É americano, mas é judeu-russo, né? Eles tinham um nível. Muita gente fugiu da Alemanha, grandes compositores foram sobreviver em Nova York, na Broadway, que é o caso do Korngold. Então teve a mão cheia para o cinema de compositores bons que até hoje ninguém atingiu mais aquele mesmo nível, né? E o Spellbound teve muito a ver. E foi um filme que fez bastante sucesso. Teve retorno, embora seja muito sujeito a críticas. Eu vejo algumas dificuldades para aceitar, principalmente essa parte da psicologia, que isso é muito complicado, e você tratar esse tema não é tão fácil naquele tempo, né? Era uma coisa ainda que era tão recente, Freud ainda tão recente, que o pessoal não gostava muito de se arriscar nisso. Mas, de um modo geral, eu gostei do filme. Acho, assim, que o problema desse filme é o roteiro. Ele tem um roteiro que não é bem estruturado. Mas até esse lance da psicanálise, mesmo a gente contestando muita coisa, mas eu acho louvável o filme se arriscar a tentar dar uma interpretação. A gente tem que tentar ver também a época que foi feito. Mas vamos lá, Lauro, dá sua opinião também pra gente. Continuando isso que você está falando aí, eu concordo, foi o primeiro, ou talvez um dos primeiros filmes a tratar realmente de psicanálise, que era praticamente uma novidade, né? Nós estamos falando do filme da década de... Ele é de 45. 45, pronto. Então, existem certas simplificações e, de uma certa forma, o pessoal meio que coloca ele numa forma meio à força, né? Para que cada elemento do sonho corresponda exatamente a uma coisa da vida real. E foi uma interpretação, assim, um esforço de interpretação, né, da teoria psicanalítica, que já evoluiu tanto de lá para cá, né? Então, é como você disse, a gente tem que compreender esse esforço para compreender essa novidade naquela época, né? Agora, realmente, o filme não envelheceu bem em vários aspectos, né? O que o Tomás fala aí, eu ia falar exatamente disso, o machismo do filme é uma coisa, assim, absurda, né? A maneira como o personagem da Ingrid Bergman é tratada pelos demais médicos, né? Embora ela seja tão competente quanto eles, ou até mais, né? Mas ela é tratada em muitos momentos como realmente um objeto sexual, algo assim, né? O próprio roteiro faz com que ela se apaixone perdidamente, de repente, pelo Gregory Peck, que não é exatamente... ele tá meio canastrão, né, nesse filme. E particularmente, eu me senti quase pessoalmente ofendido quando lá no fim do filme ele diz assim, até que você é bonita, puxa. A Ingrid Bergman, que tá, além de linda, atua maravilhosamente nesse filme, né? Ela domina a tela quando aparece, na minha opinião. E algumas frases também que são ditas por aquele preceptor dela, uma frase muito famosa e muito citada: as mulheres são as melhores psicanalistas até que se apaixonem, aí são as melhores pacientes. Como assim? Né? Coisas que não acrescentam muito.
E a sequência do sonho, apesar de ter sido muito mais marketing do que uma participação efetiva, afinal só aparecem 2 minutos de, parece que mais de 20 que foram filmados pelo Salvador Dalí, mas eu acho sim, muito eficiente. Eu gosto muito do que escolheram. Aquela parte do olho sendo cortado, né, me lembra aquele outro filme do Dalí com o Buñuel, o início dele, do Cão da Luz, que a navalha corta o olho, né? O surrealismo ali está no ápice, né? No máximo ali. Mas me parece que o Dalí queria muito mais elementos, muito mais coisas. Tinha um negócio de uns insetos, de uma estátua que se quebrava. Ele, peraí, meu amigo, vamos com calma aí. Mas eu acho que funciona bem. Aquela reviravolta final, né? Achei um pouco complicada ali. Achei muito estilizado aquela cena do revólver, de uma virada de 180 graus fisicamente impossível. Mas, enfim, aquilo ali é estilo, né? Eu acho que não compromete, não. Não é um dos melhores filmes do Hitchcock, mas... E por isso que ele está aqui no nosso lado B, mas continua sendo um grande filme. Laura, você citou aí, coincide com o comentário do Renato a respeito dessa cena que tem a arma. Eu estava lendo hoje no livro Hitchcock Truffaut que essa cena ela é feita com uma arma gigante. É uma arma bem maior. E ele usou esse mesmo recurso na Dama Oculta, na cena que eles estão bebendo bebidinha batizada. Ele passou a usar objetos grandes para fazer esse efeito. No caso, é o uso de perspectiva forçada. É um efeito que não sei se tinha sido usado antes, possivelmente sim, mas ele mostra o domínio que o Hitchcock tinha da imagem. Uma coisa que o Hitchcock fazia muito bem, em comparação com outros diretores da época dele, principalmente de antes desse filme, é o domínio da imagem. Ele veio do cinema mudo e, vindo do cinema mudo, ele sabia que precisava mais da imagem para transmitir a mensagem do que do som. Tanto é que o que ele aprendeu com o som depois não tem o mesmo capricho que ele faz com a imagem. A questão de haver a perspectiva forçada, de fazer copos maiores do que são de verdade, utilizar a arma maior, usar a mão maior do que é de verdade, é uma maneira de, como o próprio Hitchcock falou no livro, de sair do convencional. Quando ele pega o exemplo da Dama Oculta de utilizar copos maiores, ele queria fugir daquele clichê do tipo, bebe isso, não quero, bebe, faz-te bem, não quero. É padrão, qualquer diretor faria isso, e ele foi altamente criativo nisso. O caso de Spellbound é um filme que, de fato, você não consegue reconhecer muito Hitchcock, você conhece mais o Dalí. A assinatura do Dalí é muito mais forte do que a do próprio Hitchcock durante o filme. Tanto é que muitas vezes as pessoas dizem, qual é aquele filme do Dalí que tem os olhos? E, inclusive, tripofóbicos não recomendam esse filme. Aviso, não procure tripofobia no Google. Não procure tripofobia no Google. Aviso logo, por favor, não faça isso, pelo amor de Deus. Será que eu vou dormir hoje sem saber isso? Ei, pessoal, então vamos lá continuar o nosso próximo filme. O Homem Errado, The Wrong Man, de 1956. Roteiro de Maxwell Anderson e Angus MacPhail. No elenco, Henry Fonda, Vera Miles e Anthony Quayle. Manny é um indivíduo religioso, ligado à esposa e aos filhos, que trabalha como músico em nightclubs e que tem sérias dificuldades financeiras. Tudo consegue piorar na sua vida quando ele é confundido com um suspeito de ter praticado assaltos. Esse aí eu acho que eu não tinha assistido. Vou começar contigo, Glaubinho, então. Vamos lá, Glauber. Primeira coisa a salientar é a decisão totalmente corajosa do Hitchcock de, no auge da sua carreira, no auge em que ele era um dos diretores mais reconhecidos em sua filmografia, pela assinatura, pelas aparições durante o filme, ele começa o filme dizendo, este é um filme baseado numa história real, portanto, não me procurem durante o filme. Por isso que ele aparece no começo, que é para não procurá-lo durante o filme, naquela velha brincadeira dele de sempre, para poder mostrar, pessoal, presta atenção na história que é muito importante. E O Homem Errado, ele é um filme muito diferente da maioria dos filmes do Alfred, justamente por ele seguir uma estética que a gente só veria... É uma estética à frente do tempo dele, de fato. É uma estética que a gente só veria anos mais tarde e graças aos iranianos, que é aquela estética da realidade, de trazer gente que viveu aquilo, que experimentou aquilo e reproduzir tudo que foi feito para o cinema, com as pessoas de verdade, ou com gente que não tinha experiência, e ele faz isso com O Homem Errado, mesmo tendo o Henry Fonda como protagonista e a Vera Miles como a esposa dele,
o restante dos atores envolvidos na questão do julgamento, da prisão, era gente que passou por aquilo na história da pessoa real. Inclusive, a história do Homem Errado foi baseada numa história da revista Life, como dito pelo próprio Hitchcock no Hitchcock Truffaut, de um sujeito que voltou para casa, só que no momento que chegou em casa, ele foi abordado pela polícia e passou pelo bairro inteiro perguntando para os vizinhos: é esse sujeito? É esse sujeito que assaltou? E ele acabou sendo acusado de um assalto que não cometeu, e a inocência dele foi posta à prova com relação a isso, e a relação entre ele e a mulher foi uma coisa que foi altamente prejudicada, e foi de fato um erro judiciário tão crasso que pro Hitchcock em si já foi absurdo o suficiente para fazer um filme. Imagino eu o que seria pro Hitchcock se ele tivesse, por exemplo, retratado a história dos irmãos Naves em filme. Robinho, me lembrei desse filme também, porque ele passa realmente esse aspecto meio que de denúncia. Foi o que eu senti também assistindo o caso dos Irmãos Nave, que eu recomendo, a gente já recomendou aqui em outros momentos, assistam um excelente filme feito aqui no Brasil. Vamos lá, Lauro, vamos inverter as ordens. Bom, esse filme realmente me pegou. Eu não tinha assistido ainda, vi agora, e achei fantástico. Acho um filme bem incomum para os padrões do Hitchcock. Ele assume uma característica quase documental na maneira como ele mostra as sequências da prisão, do julgamento, né? O Henry Fonda está fantástico nesse filme, ele já tem aquela aura de bom mocismo, né? Que casa muito bem com o personagem, que a gente vê na apresentação, ele mostra muito bem a rotina do personagem, do Manny, e a gente sabe que ele é um homem de família, devotado à esposa, aos filhos, ao trabalho, e de repente, quando ele está chegando em casa na noite, ele é quase que sequestrado pelos agentes da lei, que ficam adiando o telefonema para ele avisar a esposa. Ele está na porta de casa, pede: deixa eu só avisar minha esposa. Não, você faz já isso. Chega na delegacia, não posso ligar, não, agora não, tudo. E aí vão se sucedendo as situações em que o indivíduo sofre toda aquela opressão do aparato repressivo do Estado, né? Que é uma situação kafkiana. O Manny podia se chamar Joseph Carlton tranquilamente. E as sequências em que vai acontecendo, em que ele vai passando por burocratas que mal olham para ele, estão ali, só perguntam as coisas, aquela cena do que ele seria que a gente chamaria hoje uma audiência de custódia, né? Logo depois dele ser preso, antes do julgamento, chega lá, o sujeito faz uma pergunta próximo, parece uma linha de montagem, algo industrial, e aos poucos ele se vê sem saber exatamente o que foi que aconteceu, sendo submetido a essas situações constrangedoras, ande ali na loja, veja aí, foi esse, simplesmente porque uma testemunha se confundiu e achou que reconhecia ele de eventos passados. Então, aquelas cenas em que ele passa por toda aquela via crucis, primeiro do sistema carcerário, é algemado a outros supostos criminosos, indo para a cela dele, em que ele está cabisbaixo, ele vê os sapatos dos personagens, a maneira como a gente constrói todas essas sequências é primorosa, e a do julgamento também. Me chama muita atenção aquele momento em que a vida dele está sendo decidida ali, a gente acompanha os olhares dele para as pessoas que estão ali, né? Cada um fazendo uma coisa, uma pessoa fofocando, o outro olhando, o outro distraída, ali, toda aquela situação terrível, de muita tensão. Essas sequências são muito, muito impactantes, eu acho. E também as repercussões, como já foi dito, na vida pessoal dele, né? A relação dele com a esposa que chega ao colapso, né? Aquela cena em que ela chega a agredir fisicamente, quebra o espelho e a gente vê a imagem dele no espelho quebrado, né? Quer dizer, ele ali está quebrado. Como aquelas frases que são ditas pelos policiais não correspondem à realidade. Olha, se você é inocente, não tem o que temer. Não é assim. A polícia e a justiça falham, né? E isso aí vem muito de uma característica pessoal do diretor também, que era traumatizado, né? Tem aquele episódio da infância dele, que ele fez uma malcriação e o pai combinou com o policial e deixaram ele trancado alguns minutos numa cela. Ele nunca se recuperou daquilo ali. Foi um trauma. Dizia-se que ele não dirigia porque ele morria de medo de ser parado pela polícia, nunca dirigiu. Então, é um medo que ele tinha. Eu imagino que por isso, quando ele leu essa notícia desse erro judiciário que aconteceu na revista, isso deve ter tocado muito ele e por isso o interesse de fazer essa obra. E, assim, a coisa é desfeita
quase por um acaso. O verdadeiro culpado, que é parecido com ele, é preso e por um acaso alguém vai atrás, não, é você, foi mal aí, desculpa. Eu queria complementar que é interessante, uma coisa que eu me dei conta, é que o Henry Fonda faz nesse filme o papel da vítima e num outro filme ele faz o papel do julgador, da pessoa que julga, que é o clássico 12 Homens e uma Sentença. É outra história de um julgamento que foi induzido a acusar alguém por uma razão do qual o réu não cometeu, e aí fica esse dilema, fica essa discussão. Interessante também o que o Lauro acabou de dizer, principalmente porque quando é que a justiça vai realmente ser feita? Quando você é preso por engano, porque pode ser que o verdadeiro acusado seja preso daqui a uma semana ou amanhã, mas ao mesmo tempo pode ser que o acusado só seja preso daqui a 50 anos e você ainda vai estar preso. E pior, talvez o acusado só seja descoberto já morto, sem ter pagado a pena que lhe cobia e você ficava pagando a pena durante muito tempo. Então, a justiça, sendo falha, deve se atentar ao grau de consequência do erro que ela comete. Os piores erros judiciários da história do mundo trouxeram sequelas terríveis e irreparáveis, muitas delas. O Homem Errado tem uma coisa que eu acho que fez diferença nele, que particularmente eu gosto muito, foi a música do Bernard Herrmann. Ele é um filme que ele vinha seguindo uma sequência de sucesso já do Hitchcock, principalmente em filmes coloridos, né? Porque muita gente achava que um filme branco e preto para tratar de angústia, de uma coisa mais desse tipo, era mais favorável do que colorido. A gente ouvindo as opiniões do Hitchcock, ele disse que não, pelo contrário, a cor você associa muito mais ao sentimento, né, os elementos. Então, você vendo aqui a sequência, olha, você tem aqui no auge da carreira dele, o Pacto Sinistro, que era branco e preto, a Tortura do Silêncio, Diz que M para Matar, Janela Indiscreta, O Terceiro Tiro, O Homem que Sabia Demais, Um Corpo que Cai, Intriga Internacional, Psicose, Os Pássaros e Marne Confissões de uma Ladra. Então, O Homem Errado está exatamente nesse meio aqui, todos com música do Bernard Herrmann. Então ele fez um filme realmente muito diferente dos outros, eu acho, né? Assim, uma coisa muito intimista, aquela coisa muito resignada do ator, né? Que ele se tinha ideais da religião, de que aquilo depois ia passar, ele ia suportar aquilo tudinho, né? Aquela resignação, o ator passa como ninguém isso aí no filme, certo? E também essa questão, apesar de não ter cor, não ter essa coisa mais rebuscada assim dos cenários, todo o cenário é claustrofóbico, as celas são pequenas, ele sente aquele negócio fechar para ele, né? Ele, em nenhum momento ele deixa de ter a esperança de que aquilo ia ser resolvido. Eu achei isso muito interessante, né? E a música, como sempre, é linda. A música, ele era um intérprete de música no conjunto de um bar, um lugar famoso de Nova York, ele tocava o contrabaixo. Então ele fazia aquela sua rotinazinha diária. Quando ele sai da boate e vai para o metrô, não tem trem, mas tem metrô. Daí para frente ele vai aquela solidão do metrô de noite, o metrô de Nova York, tal. Agora, outro aspecto que eu achei muito interessante também foi o papel, até porque ela já tinha sido escolha do Hitchcock de fazer a Vera Mali, de fazer o Corpo que Cai. Mas como ela tinha engravidado, ela perdeu a chance para Aki Novak. Mas ela é uma excelente atriz. Aquele final, ele consegue, depois de muito esforço, sem muita rebuliço, sem muita confusão, ele vai visitá-la, ela está totalmente paralisada, ausente, não percebia mais nada. Segundo ele próprio narra no começo do filme, ela ainda passa, parece que 2 ou 3 meses no hospital psiquiátrico para superar todo aquele trauma. Então é um filme bem diferente, a gente sabe tudo que vai acontecer, mas assim, não tem grande supapo, mudança o que tinha, que podia ter acontecido. Por si só ele talvez nunca conseguisse sair. É um filme sério, é aquela coisa, como ele fez o filme do barco, é aquela coisa, parece que é experimentar, né? Sei lá, o aspecto, experimentar, fazer um tipo de filme diferente. Eu acho que é o que mais desafiava o Hitchcock, né? Naquela hora fazer um filme branco e preto, lento, quer dizer, não tem grandes rebuliços, não tem grandes ações, mas eu achei um filme muito bom. E ele tá no meio, se você ver aqui, ó,
Os filmes que estão vizinhos a ele na época é O Terceiro Tiro, O Homem que Sabia Demais, Um Corpo que Cai, Intriga Internacional, Psicose, Os Pássaros e Marne, Confissões de uma Lara. Tá tudo juntinho. Ele tá no meio de uma quantidade de filme bom. A música do Bernard Herrmann, para quem curte música, no começo é aqueles rumba, aquelas coisas que toca, né? Tem aquele cara com uns bongô, mas no final, aquela música da angústia, do profundo, do desfecho, a música do Bernard Herrmann se solta como nenhum canto ele fez. Eu achei maravilhoso, umas tonalidades profundas assim, mas tudo dentro do ritmo do filme. Eles dois eles podiam brigar muito, mas nesse ponto eles combinavam como nenhum outro, eu acho. Nenhuma outra dupla que teve até hoje entre diretor e músico. Eu achava que muita coisa precisava ser dita com a música, e foi o que aconteceu. Agora a gente vai para o nosso quinto e último filme, na verdade o 10º, né? Depois a gente vai ler todos os 10 filmes. É Frenzy, Reino Unido, 1972. Roteiro de Anthony Shaffer, baseado no romance de Arthur Laberne. No elenco, John Finch, Barry Foster, Anna Massey e Barbara Lee Hunt. Em uma Londres aterrorizada por vários assassinatos de mulheres, Richard Blaney, um ex-piloto da RAF, enfrenta problemas financeiros e com álcool. Ele é demitido de seu emprego como barman, encontrando apoio na namorada Bárbara, na ex-mulher Brenda e no amigo Robert Rusk, que está muito longe de ser uma pessoa equilibrada. Pois é, a gente está falando de um filme de 1972, do retorno do Hitchcock a Londres, né? E é um filme que tem algumas cenas bem chocantes, mesmo para hoje. Bom, aqui já é mais um filme sobre uma pessoa falsamente acusada, né? Só que esse é totalmente diferente, além de não ser um caso real, né? O personagem, apesar de também ser inocente, mas é um sujeito detestável, né? Ele é o oposto do personagem do Henry Fonda. Ele é grosseiro, ele é violento, ele é antipático, ele não ganha a nossa simpatia. Como sendo o penúltimo filme dele, mas assim, é o retorno dele para a Inglaterra, né? Depois dos filmes que ele fez nos Estados Unidos, e é um retorno, digamos assim, triunfal, porque se antes ele era um cineasta conhecido, respeitado, mas ele volta com absoluta consagração depois da quantidade de obras-primas que ele produziu. No início, ele já se permite essa celebração de introduzir o filme com aquela vista aérea da cidade de Londres, sobre o Tâmisa, com uma música imponente. Eu acho que aquilo ali já é um pouco de autoindulgência do mestre. Mas, enfim, é um filme bem diferente do que ele tinha feito, porque apresenta uma violência gráfica muito evidente, né, muito explícita. É o único filme dele que tem nudez, ele nunca tinha feito isso, e assim, a violência aqui é realmente mostrada, né? A cena do estupro da ex-esposa do Blade, ele não nos poupa, são momentos angustiantes, basta ver a diferença da cena do estupro da Marne para essa daqui, é completamente diferente. No segundo estupro da namoradinha dele, já não se mostra porque a gente já sabe o que é que vai acontecer. Então é aquela sequência em que a câmera se retira, desce as escadas, atravessa a rua, aquela longa sequência que não é menos torturante porque a gente sabe o que é que está acontecendo, embora não esteja sendo mostrado. Quando eu vi esse filme, eu senti que ele, de certa maneira, prejudicou o Hitchcock de forma estética, na forma do estilo. Porque o Hitch, ele elaborou toda a sua carreira a partir do suspense, da sugestão. E por ser um filme mais explícito, mais violento, ele foge do próprio estilo. E isso prejudica a experiência com o filme. A pessoa que vai ver um filme do Hitchcock espera sugestão, espera uma pequena informação que vai lhe causar uma dúvida e vai lhe segurar durante o filme. Já nesse, você sabe quão agressivo vai ser, quão violento vai ser, e eu creio que seja consequência, após o sucesso de Psicose e também a ascensão do cinema da nova Hollywood, a demanda do público por cenas mais verossímeis acabou puxando o desenvolvimento da narrativa, do enredo, para esse caminho, para uma história mais grosseira. E é isso que eu acho prejudicial nesse filme, que é o fato de ser um filme do Hitchcock sem
de fato ser um filme do Hitchcock. É um filme que outro diretor poderia muito bem fazê-lo, porém nas mãos do Hitchcock ficou estranho, por ser um do Hitchcock. Não, e sem falar que teve alguns problemas também, né? O roteiro não é dos melhores, tem alguns furos no roteiro mesmo. Aquela intenção de fazer comédia, né? A parte culinária da esposa lá do policial, né? Não funciona tão bem, não casa muito bem com o restante da narrativa. E houve alguns problemas também na produção, né? Teve cenas que o Hitchcock não pôde ele mesmo filmar, porque a esposa estava doente, ele teve que sair, outras pessoas fizeram. Enfim, por todos esses problemas é um filme menor, mas assim, que se a gente baixa um pouquinho o nível de exigência, continua sendo um ótimo entretenimento. Eu curto esse filme, Laura. E eu acho que essas cenas da questão culinária lá, eu gosto pra caramba. Acho que essa cena também da escada, né? Você explicou muito bem, eu não vou repetir. Acho incrível isso aí, como ele consegue fazer a gente se retirar daquela situação. Eu ainda acho um filme bastante interessante, só acho que realmente os tempos que eram outros, né? Dos últimos filmes do Hitchcock, Cortina Rasgada, Topázio, Trama Macabra e Frenesi, sem dúvida eu acho Frenesi o melhor deles. Eu vi no cinema e me lembro bem ainda da sensação, né? E o que tem de notar, assim, alguma coisa que para notar em relação à música, que eu gosto sempre de ver, é que o compositor que tinha sido contratado para fazer a trilha sonora foi o Henry Mancini. Era um dos mais cotados para a época, né? Mais procurado e eficiente nesse ramo. Mas aí não deu certo lá com o Hitchcock, não gostaram e tiveram que trocar pelo Ron Goodwin. Foi quem fez a trilha até o fim, né? Os atores, o Ian Fink, ele trabalhou no Macbeth do Roman Polanski. Quem assistiu, ele fazia o papel de Macbeth. Era um ator razoável. Aquelas cenas que são cômicas, né, que às vezes é preciso para quebrar essa tensão, esse medo, aquela coisa do suspense, não é a gente ver a coisa acontecer, é aquela pessoa, você sabe que a pessoa está andando com um assassino e quer avisar ela e não pode. Olha, não vá com esse cara não, que ele é o assassino. Isso aí ele faz muito bem. O desfecho, mesmo com o policial, né, que geralmente ele brincava muito com essa coisa do policial, aqueles policiais irônicos, que observadores. Esse é um pouquinho diferente, mas é muito eficaz, esse policial que acompanha o caso. Mas tem aquele lance com a mulher dele, que a mulher dele a mania dela era fazer culinária e fazia comida para ele comer, ele embrulhava, jogava a comida no lixo. Mas tudo que ele dizia, contando o crime, tudo que ele contava sobre o crime, a mulher dizia, não é assim não. Aí quando ele disse, olha, aquilo que nós estávamos pensando não é bem assim, não. Quem estava pensando era você, eu nunca pensei desse jeito. Tem uns lances que são realmente muito engraçados, né? Mas machista, ele tratava a mulher com uma crueldade danada, né? Menosprezava a mulher. É muito machista, né? Mas eu achei bem melhor do que os outros, que Trama Macabra, de que Topázio, que é muito maniqueísta, e que é Cortina Rasgada, não tem nem dúvida. Eu acho que foi um retorno, sei lá, um saudosismo dele voltar a Londres. Ele realmente, a esposa dele teve um infarto, né? Ela sobreviveu ao infarto, inclusive sobreviveu a ele, né? Ao Hitchcock, né? E tem todos aqueles ingredientes que tem nos filmes de suspense, né? Bem parecido com o que a gente já viu dele, né? Aquela coisa de o inocente ser culpado, ficar aquela angústia, né? O cara que não tinha culpa nenhuma, tudo dava errado para ele. Então eu assisti no cinema, foi um dos poucos que eu assisti no cinema, porque o Hitchcock, estava olhando aqui, viveu 80 anos, né? Ele morreu com 80 anos. Começou em 1900 até 1980. Então esse filme aqui é de 72, Frenesi. Muitos desses filmes eu não assisti. Eu assisti depois em vídeo. Frenesi foi um que eu assisti no cinema. Não era tão fácil chegar aqui. O que eu assisti foi Psicose, Um Corpo que Cai. A maioria dos filmes, esse interlúdio, Spellbound, eu não tinha nem nascido ainda quando ele foi feito. Mas ele realmente apelou um pouco, embora eu acho que isso era comum na época, já essa licenciosidade de mostrar certas coisas, também não é tão ofensivo assim, certo? Então eu considero Frenesi primeiro superior aos vizinhos dele, todos, né? Eu acho assim que ele degradou um pouco a linguagem, ter mais finura, sei lá, mais finesse, mas eu acho, no final, o melhor filme dele. Quando a conselheira matrimonial recebe lá o Rusk, né? Eu comecei a me abrir quando ela falou assim, não, o senhor tem gostos muito peculiares.
lembrando daquela bomba lá. Daquela bomba dos 50 tons de cinza. Meu Deus, esse aí tem gosto peculiar mesmo. Esse aí tem uns gostos peculiares. Não, e a outra observação que eu me lembrei agora é que, na verdade, o Hitchcock queria outros atores, né, para os papéis principais, todos os 4, né, das 2 mulheres que morrem, o assassino e o protagonista, sendo que o assassino seria o Michael Caine, que não é exatamente conhecido por ser um sujeito muito seletivo ao aceitar papéis, mas que recusou esse daí, né, do Hitchcock. Eu não quero ser esse sujeito aí, eu não quero... E a curiosidade é que depois ele fez um assassino também, né? No filme do Brian De Palma, Vestida para Matar. E a fofoca é que diz que depois ele se queixou que encontrou com o Hitchcock em algum local e o Hitchcock nem falou com ele. Muito bom encerrar com essas informações. Pois olha, pessoal, vamos recapitular os 10 filmes que nós falamos. Os 39 Degraus, A Dama Oculta, Suspeita, A Sombra de uma Dúvida, Um Barco em 9 Destinos, Quando Fala o Coração, O Terceiro Tiro, O Homem Errado, Marne e Frenesi. Foi muito bom ter vocês discutindo esses filmes, o Glauber, o Lauro, o Helder. As pessoas que vão ver esse vídeo depois, a gente agradece muito. As pessoas que estão ouvindo o podcast também, a gente recomenda que assista o volume 1, confira o nosso trabalho no YouTube, confira nossas redes sociais. Quem está aqui no YouTube, a gente recomenda que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, dê essa força para a gente. E, mais uma vez, muito obrigada pelo apoio de vocês. É um grande prazer estar aqui falando sobre o cinema e o cinema do mestre Alfred Hitchcock. Até logo! It seemed to be a gambling house, but there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room, kissing everybody. Did you recognize this kissing bug? I'm afraid she looked a little like Constance. Wishful dreaming. Go on. I was sitting there playing cards. I turned up a 7 of clubs. He said, "That makes 21. I win." But when he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and yelled, "If I catch you cheating again, I'll fix you." I'm sorry about that kissing bug. I'm glad you didn't dream of me as an egg beater, as one of my patients did.